E uma última informação em relação ao Lucas Ramon, lateral direito do Mirassol. O São Paulo anunciou oficialmente a sua contratação. Jogador de 31 anos que chega ao Morumbi para esta temporada com contrato até o final do ano que vem. E olha, o novo presidente do São Paulo, se quiser marcar um golaço, ele tem que renovar ontem o contrato do Luciano. Jogador muito questionado pela torcida, em alguns momentos é herói, rapidamente pode se transformar em vilão, mas nos últimos 5 anos, o tempo de contrato dele no São Paulo, ele foi o principal atacante do time, segurou a onda em muitas oportunidades. Ele às vezes é um atacante que perde alguns gols que a torcida não aceita, mas se tem um jogador que merece uma valorização no São Paulo, e mais, se o São Paulo não quiser se desvalorizar como elenco, não pode perder o Luciano. Como disse o Rosenberg na matéria aí, daqui a pouco ele pode assinar um pré-contrato, e aí como é que fica? Porque o Luciano deve estar valorizado pelo que ele tem feito, pelo seu comportamento. Ele acabou virando um líder da equipe do São Paulo. E apesar de muitos acharem que ele não é ídolo do clube, pode ter certeza. Pergunta para o torcedor, dá uma volta aí na rua e fala: o Luciano é ídolo do São Paulo? Com certeza ele já adquiriu esse status e o São Paulo não pode dar mole e deixar esse jogador escapar. Tem que ser esperto, correr e resolver logo para ontem esta situação. O adversário do Santos vai ser o São Paulo, que vem com força para tentar a 3ª vitória seguida e consolidar a recuperação. São Paulo pronto para voltar a campo, para voltar ao Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o tricolor vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos. Lembrando que na semana passada, o São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro vencendo o Flamengo por 2-1 no estádio do Morumbi, né? Amainando a crise que estava se consolidando aqui no estádio do Morumbi, até porque naquele momento o São Paulo não vencia há 3 partidas. Agora, o São Paulo vem de 2 vitórias seguidas, aquela vitória diante do Flamengo e a vitória sobre o mesmo Santos pelo Campeonato Paulista no último final de semana, né? E os jogadores do São Paulo, após o clássico de sábado realizado aqui no estádio do Morumbi, falaram sobre o clássico desta quarta-feira contra o Santos, um jogo que eles imaginam completamente diferente. Vamos a jogar de visita, é uma cancha distinta. Vai ser muito importante aí buscar a vitória aí fora de casa no Brasileirão. A gente sabe da dificuldade que é. O técnico Hernan Crespo, que escalou todos os titulares nas últimas 2 partidas do São Paulo, tende a poupar alguns desses jogadores. Evidentemente, ele está muito preocupado com as lesões que tanto incomodaram o São Paulo na última temporada. Se bem que neste início de temporada, em 7 jogos disputados, o São Paulo não teve nenhum jogador lesionado. De qualquer maneira, existe a possibilidade, principalmente, de que o Caleri e o Pablo Maia iniciem o clássico contra a equipe do Santos. Agora, uma informação em relação ao Luciano, o principal artilheiro desta equipe do São Paulo, né? Um dos jogadores que mais gols fez com a camisa tricolor. Ele iniciou as conversas para renovar o seu contrato com o São Paulo. Lembrando que ele tem vínculo com o tricolor até o final deste ano e já pode, na metade do ano, iniciar, né, as conversas com outros clubes, inclusive até assinar um pré-contrato. Hoje o São Paulo anunciou a contratação de Lucas Ramon, veio do Mirassol, então ele abre mão de uma parte financeira que ele tinha recebido do Mirassol, tinha contrato até maio, tinha assinado pré-contrato já, veio para o São Paulo com vínculo até o final de 2027, em caso de, enfim, cumprimento de metas, ele renova automaticamente com o São Paulo Futebol Clube. Queria a sua opinião, Senna, em relação à vinda dele. Eu acho que o timing também é importante, porque o São Paulo tem o Mike, que está ainda oscilando, não está no 100%, tem o Cédric Soares, que eu particularmente tenho ali alguns apontamentos, e tem agora o Lucas Ramon. Espero que ele chegue bem, porque aí também, Senna, gera um cenário, caso ele chegue bem, pensando aí para o 2º semestre, para a próxima temporada, abre margem você, de repente, cara, tentar negociar um dos dois que estão ali, né? O Cédric, de repente, o Mike vai ser vendido, a gente sabe que tem uma chance, né, dele ser vendido, então acho que você ganha ali um bom reforço para o setor e chance de mercado também, porque ele ficaria livre e queria a sua opinião, certo? Olha, eu, assim, pela necessidade que a gente tem de lateral, né, é uma posição muito escassa ultimamente no futebol, né?
No começo estava me preocupando muito pela questão de inibir talvez uma subida do Igor Felisberto da base. Aí você fala, pô, já tem o Cedric, que os caras ofereceram um contrato longo, tal Mike, o Igor vai perder espaço aí de novo e tudo, mas assim, eu acho que do jeito que foi montada essa negociação aí, eu acho que é uma boa, cara, para ele vir. E a gente passa a ter mais opções. Ele foi um jogador que atuou muito pelo Mirassol no ano passado, assim, ele teve um entorse de joelho, não teve um histórico de lesões musculares, nada do tipo. E a gente tá precisando, como o Crespo falou, né, de reforços saudáveis, né, que possam jogar. Então ele é isso, ele tem ali números razoáveis para um lateral, né, de assistência, de gols e tudo, mas eu tinha essa preocupação principalmente em relação aos meninos da base ali. No começo, eu achava que o Cedric poderia fazer essa transição de você ter um cara experiente e outro da base ali para ganhar cancha, para ganhar nessa evolução, né? Mas, assim, o Mike já meio que superou o Cedric. O Mike tem jogado quase todos os jogos, né? O Cedric, ele defende um pouco melhor que o Mike, até pela experiência, né? Mas o Cedric, pô, eu acho que ele vai perdendo espaço. Com a chegada do Lucas Ramon, se ele jogar, pelo menos como ele vinha jogando no Mirassol ano passado, eu acho que ele acaba também passando o Cedric aí com o tempo, pelo vigor físico, por tudo. E aí você pode ter ali um Lucas Ramon, um Mike e um Igor Felisberto, né? Eu acho que seria uma possibilidade. Eu tenho essa insistência no Igor, porque no ano passado o Igor já tinha se destacado. Só que eu não lembro se foi convocação ou lesão que deixou ele de fora do time da Copinha na reta final, e aí o Mike entrou como titular e se destacou na Copinha de 25, né? E aí o Mike subiu para o profissional antes do Igor Felisberto. Mas até eu tinha essa impressão que o Igor estava mais pronto, né? Então, se os dois subirem e você tiver um jogador aí com vigor físico, com experiência, eu acho que os dois tendem a crescer. Então, acaba sendo boa essa vinda do Lucas Ramon. Espero que dê muito certo ali. E o Cedric, cara, para tristeza do Gabriel, que aposta num gol dele há muito tempo, eu acho que vai acabar sobrando aí para o português ir embora. Agora, o contrato até longa data, não sei como é que eles vão fazer, que foi uma besteira, né? Pois é. É uma das questões aí que a gente vai observar em relação aí ao São Paulo, mas o Lucas Ramon está contratado pelo São Paulo Futebol. Em relação ao mercado da bola, duas informações, a gente vai falar do nosso camisa 10, mas antes passar uma informação que eu confesso essa evolução e fico muito feliz por isso, que é do Juan. O Juan, lembra do Juan, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, fez o pivô ali pro gol, né, do Luciano em Itaquera, sempre lembro isso, foi importante por esse quesito. Ele tá no Gostep, que é, enfim, o clube, né, que ele foi vendido para o Southampton, né, que é o clube lá da Inglaterra, e aí ele foi para o Gostep da Turquia, então, e ele que está com 23 anos e faz uma grande temporada por lá, teve uma oferta do Lille, da França, de 15 milhões de euros para contratar o Juan, um bom valor, né, que foi, então, enviado pelo Lille, e não foi aceita pelo, cara, Gostep, então eles acham que eles podem vender ele até por um, assim, valor maior. Então, algo realmente que é, assim, surpreendente. Ele, nessa atual temporada, em só 4 jogos, ele já fez 9 gols. Então, está fazendo ali gol a rodo. Ele que deixou ali o São Paulo por 900 mil euros, né? E aí, caso a venda fosse concretizada, então, teria ali, então, um lucro. E aí tem um ponto, né, Senna, que é o seguinte. Caso ele seja vendido por esse valor, por exemplo, já tem aquele mecanismo da FIFA, de, enfim, clube formador, que seria os 5%, cara, quase 800 mil euros, que já é um bom valor. E aí, ainda na venda dele para a Turquia, né, lá para o Southampton, teve um mais-valia que foi colocado estipulado em contrato. Esse mais-valia não foi divulgado, toda aquela transparência enorme da gestão Casares não foi divulgado. Há quem especule que o mais-valia é de 20%. Então, caso ele seja vendido por esse valor, eles querem até mais, né, então pode pintar até mais, cara, teria ali cerca de 2,82 milhões de euros, né, para a conta do São Paulo, mais esse mecanismo da FIFA, 3,4
enfim, 5 milhões de euros, né? Seria um valor ali aproximado. A gente está falando aqui de números que a gente tem como especulação de imprensa. O São Paulo também ali tem no seu balanço, vai ser divulgado no balanço, a gente vai poder aí dar isso com mais calma, mas teria um valor ali de cerca de 3,4 milhões de euros aproximadamente, em torno de 20, 23 milhões de reais, caso ele seja vendido por esse valor, e eles querem mais. Cara, 20 milhões de repente, assim, tá ótimo, tá excelente, e eu fico feliz pelo Juan, porque ele perdia gol, ele tinha aqueles momentos que a gente ficava um pouco irritado, mas ele é um cara, assim, muito esforçado, ele nunca teve pouca entrega em campo, ele sempre deu raça, sempre tentou, sempre lembro da Copa do Brasil, que ele foi importante, e salvo, cara, acho que é ele que dá o passe também pro gol do David contra o Palmeiras, não é? Ele dá o passe, cara, pro gol do Luciano, faz o pivô, e o gol do DVD também no Allianz Parque. Então tem participação sim no título, participação direta, é um cara que nunca deixou de correr, nunca deixou de se entregar, era muito criticado, duramente criticado, e fico feliz que ele esteja dando a volta por cima, Senna. Cara, legal demais, cara, legal demais. Eu lembro que tinha muita gente que tinha menos tolerância com o Juan do que com o Pablo. Eu achava absurdo, né? O Pablo já é experiente e tal, custou uma grana violenta, né? Mas hoje até falei no Bom Dia Tricolor para as meninas, né? Para Marina e para Pri. Eu falei, por que será que tem uma parcela pequena, né? Mas tem uma parcela pequena da torcida que sempre elege um vilão, assim, com todas as forças do ódio, né? E durante algum tempo foi o Juan, aí teve o Igor Gomes, teve o Gabriel Sara, né? Sempre teve alguns nomes ali. Diferente de crítica de jogo, né? Agora, pô, legal, mano, legal que o cara tem essa volta por cima num futebol difícil, que é o turco. Futebol turco não passa por aqui, assim, fácil de se achar, mas, cara, os jogos lá são pegados pra caramba, são bem difíceis, a atmosfera dos jogos lá são bem complicadas, assim, de tensão, de rivalidade e tal, e o cara se destacar ali, cara, não é qualquer um, tanto que o Sara tá jogando muito lá também no Galatasaray, se não me engano, e legal de ver, cara, ainda pode render uma grana pro São Paulo. Pô, 20 milhões tá bom demais, hein? Quase 20 milhões aí. Ainda que seja menos, a gente tá colocando 20 aqui, no último balanço tinha ali 10%, mas como é um acordo de mais-valia, às vezes isso não sai no balanço de forma muito clara, né? Então tem que pegar de fato o contrato para ver, né, o que foi estabelecido na venda, mas que seja 10 ou 20. Cara, vai entrar mais de 10 milhões de reais do São Paulo, caso a venda venha a ser por 15 milhões de euros. Caso seja mais, vai entrar mais, né? Então é um baita valor aí pro São Paulo. Cara, e você vê mais uma vez como direto ou indiretamente a base salva o São Paulo, cara. Sempre. É brincadeira, né? A gente fala isso sempre, é clichê, mas seja diretamente pela parte técnica no campo, que você sobe a molecada, os caras jogam, ajudam ali, ou pela grana futura. Mesmo quando você não tem jogadores que se destacaram tanto, como é o caso do Juan, cara, pode render uma grana futura. Você vê o Nestor saiu na hora que tinha que sair, rendeu alguma grana, você vê outros da base, eu tô tentando lembrar, acho que era o zagueiro Tuta, que tá lá no Frankfurt, ou tava no Frankfurt da Alemanha, não chegou nem a jogar aqui, cara, foi pra lá, rendeu uma grana pro São Paulo, Antony, Casemiro, fora esses outros maiores, né, mas sim, a base do São Paulo, ela, de novo, vale aquele asterisco, né, você não pode deixar na mão de qualquer um, você não pode vender, porque isso aí salva o São Paulo mesmo. Então tá aí mais uma prova com o Juan. Tomara que vire bem essa negociação e que dê certo aí para ele e pro São Paulo, né? É isso, perfeito. Assim a gente espera então. Parabéns pro Juan por cima. Espero que ele consiga ir para a França, que é um baita mercado, consiga performar e quem sabe aí não esteja em grandes palcos. Acho que é um jogador aí que nunca faltou com respeito com o São Paulo e espero que ele tenha apresentado evolução. Eu confesso que eu não consegui, assim, não consegui acompanhar nenhum jogo dele lá na Turquia. Eu não sei nem onde passa o campeonato turco, para ser sincero, mas é um jogador aí, então, que tá jogando bem, tem ali um bom número na atual temporada e foi bem também ano passado. Bom, pra gente fechar aqui, então, a nossa pauta mercado, Senna, é hora de falar do Camisa 10. Informação da ESPN, Felipe Silva e André Hernan, parceiros, é que essa semana ela tem já uma marca do 10, né? Porque ele fez gol ali, gols importantes, no plural para o São Paulo, e tem contrato até o final do ano.
E aí o São Paulo ontem, na segunda-feira, fez uma reunião com o Ângelo Canuto, que é um dos empresários dele, para já tratar da renovação contratual do Luciano com o São Paulo Futebol Clube. O Ângelo Canuto, cara, deu uma entrevista para o GE em dezembro, onde ele falou que ainda não estavam falando, que ele ia ver. Ele tem outras possibilidades para deixar aí o São Paulo, Oriente Médio, também outras ligas aí do exterior e o próprio futebol brasileiro. Tem clubes interessados nele. Já em julho ele poderia assinar pré-contrato para deixar o São Paulo de graça, então tem essa conversa aí. E aí vem a informação mais importante, o Massis ele quer evitar uma novela nessa conversa, porque ele quer evitar que isso alongue, porque quando alonga você paga mais, vem outro clube, tem chance de perder, vira novela, vira um papo chato, então ele quer que isso seja resolvido rápido, né? Que seja resolvido ainda essa semana, nesse bobear então, para que ele fique ou não no São Paulo. E aí, obviamente, ele vai defender o dele, né? Então ele quer uma valorização contratual, ele poderia, cara, até onde eu vi, renovar por 1 ou 2 anos, né? Seria a condição ali que está sendo conversada. Ele quer uma valorização ali do contrato, porque ele é um cara importante para o São Paulo, como vem sendo sempre. E vale uma lembrança também de que ele já tem ali 32 anos, faz 33 esse ano, mas ainda assim é um jogador novo, não é um cara veterano, está no fim da carreira. Então tem mercado, obviamente. Eu acho que tem que renovar, Senna. Tem que renovar, mas é dentro das condições que hoje o São Paulo já paga, que já é um alto salário para ele. Cara, não é para esticar muito a corda, não vai pagar 2 milhões por mês para o Luciano, né? Aí não dá. Mas dentro da corda que ele ganha hoje, ele ganha ali um alto salário no São Paulo, cara, naquele valor ele dá porque ele é protagonista do time. É assim, gostem vocês ou não, ele é protagonista do time, né? Sempre sobra para ele. Então ele é um jogador aí que é muito importante, tem ali um número excepcional de gols por temporada, sempre o artilheiro da temporada, e acho que é mais um ano que ele mostra que ele já é muito importante, Senna. Como diria Hernan Crespo, Luciano é anárquico, né? E é um cara que desperta emoções, para muitos boas emoções e para outros nem tanto, mas assim, inegável, cara. Ele entrega bons números para o São Paulo ano a ano. E eu sempre vou falar de novo a mesma coisa, cara. Tudo bem que já faz tempo e tal, mas assim, ele já foi artilheiro de um Brasileirão. Ninguém é artilheiro de um Brasileirão de bobeira, né? Sendo pereba. O Luciano irrita. Tem hora que irrita, tem hora que ele tá desaparecido do jogo, aí aparece para reclamar do juiz, toma um amarelo e tal. Mas uma coisa que você não pode falar do Luciano é que ele não vive o jogo. Sabe, quantas e quantas vezes a gente não falou assim, o time perde, os caras não estão nem aí, o cara ainda vai lá e vida que segue, como diz o Barolo, né, que ele fala essa frase muito, né, vida que segue. E isso irrita muito o torcedor, irrita muito mais do que os chiliques do Luciano. O clássico entre Santos e São Paulo promete fortes emoções nesta quarta-feira, 04, às 20 horas, horário de Brasília, na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito além dos 3 pontos, o confronto carrega rivalidade, história e, principalmente, o duelo entre 2 camisas 9 que movimentam a paixão das torcidas, Caleri e Gabigol. De olho nesse embate que mexe com o coração do torcedor, o Bolave Brasil reuniu e comparou os números dos 2 atacantes ao longo da temporada 2025, revelando dados que ajudam a entender o impacto real de cada um dentro de campo. Vivendo momentos distintos, Caleri e Gabigol chegam ao clássico com trajetórias bem diferentes na temporada. O atacante do São Paulo entrou em campo apenas 18 vezes em 2025, mas mesmo com menos oportunidades, marcou 3 gols e distribuiu 4 assistências, mostrando presença decisiva quando acionado. Já Gabigol teve uma sequência bem maior no Santos, com 49 partidas disputadas, somando 13 gols e 4 assistências, sendo uma das principais referências ofensivas da equipe. Quando a análise se aprofunda e o recorte passa a ser a eficiência por jogo, os números chamam ainda mais atenção. Caleri participou diretamente de gols em 38,9% das partidas que disputou, superando Gabigol, que teve participação direta em 34,7% dos jogos. Na prática, isso representa um rendimento ofensivo cerca de 4% superior do camisa 9 São Paulino em relação ao atual atacante do Santos ao longo da temporada passada. Esses dados alimentam o debate entre torcedores e elevam ainda mais a expectativa para o clássico na Vila. Para a torcida do São Paulo, Caleri simboliza raça, entrega e eficiência nos momentos decisivos. Já para os santistas, Gabigol carrega o peso da camisa, a experiência em jogos grandes e a esperança de decidir mais um clássico a favor do Peixe.
E agora a pergunta fica para você, torcedor. Quem pesa mais em clássico, a eficiência silenciosa ou o brilho de quem chama a responsabilidade? Deixe nos comentários sua mensagem de apoio ao seu clube, declare sua paixão e diga quem você acredita que vai decidir Santos X São Paulo na Vila Belmiro. Prováveis escalações para o clássico. São Paulo, Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino, Mike, Marcos Antônio, Bobadilla, Pablo Maia, Danielzinho, Enzo Dias, Luciano Itapia, Caleri. Técnico, Hernan Crespo. Comente, participe da discussão e mostre a força da sua torcida. Se você é apaixonado pelo seu clube, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o Brasileirão e os grandes clássicos do futebol brasileiro.